Oi, Marai. Oi, Amilá. Bom dia. É boa noite, Caio. Boa noite. Oi, Dinorá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Ah, chegou visita aqui em casa, saiu quase 7 horas da noite. E aí tive que arrumar as coisas. Não deu tempo de chegar na hora. Mas tá tudo bem, chegamos aqui. Furou, E a parte. furou o pneu do trem. Oi? Furou o Oi? pneu do trem. Não entendi. Furou o Furou pneu do o trem. pneu do trem. Que tem um trem? Eu não estou escutando o que falar, porque você fala antes do trem. Eu escuto o trem, mas o que você fala antes eu não entendo. Eu vou desenhar, peraí, aqui no chat. Tá. Ah, furou o pneu do trem. Entendi. Mais ou menos isso. Mas tudo resolvido, já consertei o pneu do trem, já tá tudo certo, vamos seguir em frente. E a parte de hoje é tão bonita. Nós estamos naquela parte que começa assim: ninguém pode roubar a importância de uma pessoa a não ser ela mesma. Ok? Essa parte é muito sensível e muito verdadeira. Vamos respirar 3 vezes. Aí lá. Bom, vamos lá. Ninguém pode roubar a importância de uma pessoa a não ser ela mesma ao negar seu próprio valor. Mesmo uma pessoa que tenha nascido com deficiências tem seu lugar único de importância na família e no ambiente. Às vezes ocupam uma posição de importância maior do que se tivesse nascido completo e perfeito. Suas conquistas despertam admiração e respeito. O impacto que você tem no ambiente depende totalmente de sua vontade de ser, de sua vontade de agir, de sua vontade de irradiar boa vontade, de sua vontade de aproveitar ao máximo suas oportunidades, e sua vontade de ser especial para as pessoas, ao fazer com que se sintam melhor do que antes de ter conhecido você. Oi, Margarete, boa noite. Tudo bem? Cada uma dessas condições surge da vontade que se exerce a cada momento. Algumas nascem com uma vontade poderosa, outros com uma vontade menor. Mas no momento em que uma pessoa percebe completamente que toda a força de vontade se extrai da consciência universal e de que se pode aumentar a força de vontade pedindo à fonte do ser pelo seu aumento, a pessoa começa a perceber que, afinal de contas, a força de vontade não tem absolutamente nenhum limite. Pode ser extraída, segundo a magnitude da força da fé de cada um, da própria consciência universal. Todo indivíduo de qualquer gênero, raça, nação, religião, nível de recursos e renda, do mendigo até o rei, é igualmente importante no momento do agora e no momento do final do dia. As verdadeiras diferenças surgem somente do que cada um dá de si mesmo, neste momento, no próximo momento e no resto do dia.
Um rei ou um primeiro-ministro pode ser recordado por sua bondade, pelos benefícios que tenha trazido para o seu país ou pela miséria que impõe ao seu povo. Do mesmo modo, um homem nascido numa família pobre, que pode não ter desenvolvido suas habilidades até um alto nível, mas que deu tudo de si no serviço ao seu ambiente, no final, no final será venerado por seus parentes e amigos e na própria vida colherá o que semeou, assim como o rei ou o primeiro-ministro. A pessoa terá trazido vida ao seu ambiente, porque na natureza da força vital é o amor e o serviço incondicionais, o trabalho e a harmonia, dando o que for necessário para a satisfação das necessidades do outro. Se a cada dia sua força vital for empregada simplesmente para servir uma xícara de chá aos doentes, então deixe que esta força vital seja empregada em sua forma mais elevada, com a grande disposição de ir até o paciente com um sorriso acolhedor e entregar o chá com gentileza e bondade, desejando a sua cura. Desta maneira, aquele que serve o chá pode transformar-se em um instrumento radiante de cura e elevação. Quanto mais frequentemente o servidor do chá pedir silenciosamente pelo influxo da consciência divina até sua própria consciência, maior e mais penetrante será a irradiação de sua força vital para o paciente. Pode ser que o doente não esteja consciente do que está acontecendo, mas um quarto com pessoas doentes, atendidas por tal servidor ou cuidador, recuperará a saúde mais rapidamente do que um quarto com pessoas que recebem o chá de alguém que o serve sem um olhar, sem uma palavra, sem um pensamento amável. Não, cada trabalho, cada movimento pode ser sagrado, belo, radiante como o fluxo da força vital da consciência divina que vai elevando e curando a si mesmo e aos outros, se a pessoa dedicar tempo para perceber que ele, é um canal da consciência divina, a qual é toda cura, toda proteção, toda satisfação das necessidades de cada pessoa. Uma pessoa, mesmo aquela que limpa o chão e esvazia as comadres, possuindo esse conhecimento, pode entrar em um quarto e transformar-se no mais importante, talvez o único, distribuidor de bem entre 6 pessoas que estão se ocupando das comadres. Tal pessoa pode ir deixando atrás dela um legado de aumento de força em cada paciente. Toda pessoa que se dá conta de que seus olhos irradiam uma força de vida poderosa em direção daqueles a quem ela destina seu olhar, pode estar certo de que este olhar penetrante, apoiador e sorridente é benéfico para quem o recebe. Pois tudo o que nós, sim, você e eu, o Cristo, pensamos e fazemos é um ato de consciência, e a consciência é a força da vida. Com a atividade de nossas mentes, a sua e a minha, damos forma à nossa consciência, à nossa força vital de diferentes modos que abençoam ou amaldiçoam o ambiente. Amém. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Então, né? Essa última parte eu achei interessante. Tudo que nós, sim, você e eu, o Cristo, pensamos e fazemos é um ato de consciência, e a consciência é a força da vida. Com a atividade de nossas mentes, a sua e a minha, damos forma à nossa consciência, à nossa força vital de diferentes modos que abençoam ou amaldiçoam o ambiente. Aqui entra a bênção ou a maldição, né? E aqui vem a importância de que a gente
perceba que as nossas palavras, as nossas ações, quando conscientes, né, é um ato consciente, né? Quando nossas palavras, nossas ações são uma ação consciente, né? A consciência é a força da vida, né? A força da vida, a força do instante, né? A força daquilo que a gente está fazendo naquele momento, né? Quando eu estou ali naquele momento, consciente do que eu estou fazendo, passando aquela energia do meu olhar, das minhas palavras, dos meus gestos, passando buscando passar o melhor para ela, eu estou abençoando a mim e aquela pessoa que está na minha frente. Mas quando o meu gesto, as minhas palavras, os meus pensamentos estão ali conscientemente tentando diminuir aquela pessoa, tentando fazer com que ela perca o seu poder, perca a- as suas dádivas, né? Diminuindo os dons que ela tem, né? Aí eu estou amaldiçoando a mim e aquela pessoa que está, ou aquelas pessoas que estão à minha volta, né? Isso eu achei muito, muito interessante. Mas também a primeira palavra ali, a primeira frase ali dessa parte é muito forte, né? Ninguém pode roubar a importância de uma pessoa a não ser ela mesma, ao negar seu próprio valor, né? Então, essa máxima, né, que ele coloca aqui para começar essa parte de hoje, ela nos traz essa força do que ele está falando lá, né? Porque se eu estou conscientemente tentando diminuir o outro, né, tentando diminuir, roubar a importância do outro, né? Só vou roubar a importância do outro se ele permitir, se ele realmente se achar menor, se ele negar o seu próprio valor, né? Do contrário, não vai acontecer nada com a pessoa, né? Por mais que eu tente diminuí-la, dentro dela já está seguro, tá bem, né? Então pode muito bem não fazer efeito nenhum nela, né? Mas se ela está já previamente com a baixa estima, né, com negando o seu próprio valor, seus próprios dons, seu próprio, negando a sua contribuição com o mundo, né, não querendo entender ou saber ou tomar consciência da, da importância sua para o equilíbrio do todo, né, falando como o mestre fala também, né? Aí vai ser fácil você tirar o poder dela, porque ela mesma já tirou o seu próprio poder, né? Já não é dela, já não é uma, uma, é uma potência desprezada, né? É uma força que ela tem e que ela não dá importância, não dá valor. Muito provavelmente porque ela olha a potência e o valor do outro, né? E acha que o dela é menor do que o do outro, que o outro contribui mais com o mundo do que ela mesma, né? Então, é isso. E aqui, quando ele fala da, de cuidar, né, de entregar um chá, né? Tudo depende de como você, quando você toma consciência de que entregar aquele chá no hospital é um papel importante seu, né? Que você pode, através daquele chá, que pode ser uma xicrinha de papel, de plástico, que você vai lá e deixa pro. Mas você vai, você conversa, você vê como é que ele tá, né? Você escuta, né? Então aquilo já melhora o estado da pessoa, né? Se você está cuidando da comadre de diversos, né, pacientes, né? Se você percebe que a importância de seu gesto para o bom
andamento da recuperação dela, né? Você está ajudando ela a se curar mais rápido, né? Então, tudo isso é uma maneira pedagógica, assim, mas pedagógica, assim, para quem tem dificuldade de compreender mesmo, né? Que, que é isso. Não importa o que você faça, se você faz com consciência, se você faz conectado com a luz infinita ou com a consciência divina, que é como ele chama, né? Se você faz conectado com a luz infinita, você está levando a luz infinita para outra pessoa, né? Não importa o que você faça, né? Não importa se você seja um primeiro-ministro ou um rei ou se você seja um mendigo, né? Mas se você faz conectado com a luz infinita, você está mudando, está curando, está transformando uma pessoa para que ela possa ver a luz nela também, né? Ver a importância dela no mundo também, né? Eu acho que é isso. Agora eu quero que vocês falem. Vocês falam, fala aí logo de uma vez, que qualquer coisa eu falo também. Mas, tá bom? Então vamos lá. Tarará, 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 tatá, tarará, tarará. Será que eu vou ter que fazer chamada hoje? Aí, ó, aí, ó. Cadê o botão, Jamila? Pelo amor de Deus, cadê o tal do botão? Já achei, já achei. Boa noite. Boa Amo noite, vocês. Maraia. Amo vocês. Eu já tinha lido essa parte aqui, porque eu assisti a aula, a última aula depois, né? Aí eu aproveitei para ler um pouco à frente. E aqui ele fala da minha vivência com a Hannah. Ele fala da importância que ela tem para nós, da vibração que a gente faz com qualquer coisa que ela aprende, qualquer coisa que ela demonstra. Hoje ela estava me mostrando dali que ela está com a batatinha dela vermelha. E o que é tua batatinha, Hannah? É o nariz. Aí ela pega o narizinho. Aí, assim, são coisas assim. Essa semana eu tive feedback bacana da terapeuta dela, que ela está entendendo coisas mais difíceis, por exemplo, longo e curto. Ela entendeu o que é longo e o que é curto. Ela mandou um vídeo para mim. Eu disse, caramba, porque são palavras diferentes até do nosso cotidiano, né? Talvez aqui a gente fala, sei lá, Curto, grande, bonito. pequeno, grande, pequeno, nem seja o que a gente usa aqui, né? No dia a dia. E ela entendeu direitinho. E ela mandou um vídeo para mim desse dia. Eu disse, poxa, que bacana. Isso quer dizer que a Hannah está com um entendimento muito melhor do que a gente imagina. E é Uhum, sobre o que ele falou aqui, né? Sobre isso, sobre essa vibração, sobre essa importância que ela tem e tudo que ela trouxe para a gente. A Hannah trouxe muita mudança positiva para todos os familiares. A presença dela, a vida dela, né? É um motivo de muita mudança interna, externa, de todas as formas, né? E aqui, quando ele fala que qualquer pessoa pode fazer o bem, tanto ele sendo um rei quanto ele sendo um simples servidor de um hospital, ele usa aqui como se fosse um hospital, né? Eu acho que tem que ser feito com amor. Quando a gente entra em qualquer lugar que a gente faz com amor, com dedicação, com carinho, com respeito, sim, a gente vai deixar a nossa luz. E essa luz vai promover a cura, né? E quando a Hannah esteve internada, a última vez eu sentia isso. Tinha uma moça lá que ela, no plantão dela, tudo fluía melhor. Aquela moça entrava rindo
já entrava desejando melhoras, ou muito feliz quando a Hannah começou a se sentir melhor, ela entrava muito feliz. Aquela moça amava o trabalho dela, ela fazia com amor. E sim, ela irradiava essa cura. Que bacana ver, ouvir isso de Yeshua, né? Saber que é um ensinamento, né? E eu tô bem em modo avião. Eu recebi uma resposta da Ângela e isso veio com uma energia muito forte para mim. E me deu um grande, assim, eu estava tão esperta, eu estava fazendo um monte de coisa e eu fiquei assim, meio molenga. Eu acho que é da energia, né, Yamila? É da energia. Mas eu tô bem, eu tô sentindo uma vibração muito. Sabe quando tu sente uma vibração vindo na tua direção? É isso que eu senti, isso que eu tô sentindo. E aí eu abri para falar, porque como ele começa falando aqui da minha vivência com a Hannah, né? Que tem tudo isso que ele falou aqui, tem toda essa importância, gerou um grande amor, uniu muito a gente. Ela não deixou que a gente se dispersasse, ela mantém a gente ali, sabe, numa união mesmo, uma força maior do que o nossa vontade, nosso ego, sei lá como é que a gente pode chamar. Ela tem essa força, ela tem esse amor, ela emana isso pra gente, dá de sentir. Então, era isso que eu queria contribuir com vocês. Dizer novamente que eu amo vocês. Estou muito feliz de ter vocês. E um beijo, Margarete. Estava com saudade de você, mulher. Também, minha queridíssima, essa semana muito movimento, muitas emoções. Que bom, né, Que bom, Margareth? meu amor, que bom ouvir essas palavras rosadas. Que bom, amor, que bom. Chiquiri. Irichiquiri. Eu deixei esse parágrafo para você mesmo, Marai. Eu não comentei esse parágrafo porque eu sabia que você ia falar. Porque eu também vi, quando eu estava lendo esse aqui, eu lembrei, olha, a Sara, né, da, da Marai. E é uma verdade mesmo que ele fala, né, da importância de alguém especial no seu entorno, né? Tudo gira em torno dela no sentido de ela é fonte mesmo, né, de aprendizado, é fonte de alegria, né, a cada passo no desenvolvimento dela, né? E isso ele percebe também, né? Ele sabe também disso, né? Muito legal. E quem é o próximo? O próximo nós não temos muita gente, né? Então não tem muita opção, né? Então é isso. Vai lá, Juna. Vai, Margarete. Vai lá, Juna. Eu, não é a Chispita sempre primeiro. Nossa linda, Vai lá, a nossa Juna, então, vai lá. Yamile. Deixa aí nossa Yamila primeira, nossa Você Chispita, vai ficar pro depois. final, Margarete, tá bom. Você vai ficar pro final. Eu falo um pouquinho no final. Vai, Juna. Boa noite, saudade Margarete. É. Que bom que a semana foi boa para você também. Que bom. É, também eu lembrei da Hannah, lembrei de todas as famílias que têm um ser especial, né? Que não se diz especial, mas como ele se referiu aqui, né? Todas as famílias que têm uma pessoa que depende de mais atenção, que depende de mais, se dedica muito mais ao amor dos cuidados, né? Pode ser qualquer pessoa que não tenha, que tenha alguma deficiência, não deficiência física também, mas assim uma falta de uma conexão com as outros, né? Então, é, é muito importante e a gente percebe isso em todas as, as classes sociais também, né?
E, e a importância do ser estar no seu pontinho no universo é que ele fala aqui também, né? Que todas as pessoas são importantes, todos nós temos a nossa importância, todos nós contribuímos para a humanidade crescer, para a humanidade se revelar, para a humanidade sair de conflitos, para a humanidade ser mais amável, né? Compartilhar mais aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente está aqui nesse mundo para fazer, né? Que a gente consiga isso. E, e a importância de cada um, né? Porque se um não planta, o outro não come, né? Não é assim. Se o que você tem na tua mesa, alguém colocou, alguém fez, então tudo tem importância, né? E ele coloca isso daqui como uma lição, eu acho, como uma missão para todos, bem, bem importante, bem, dá muito para refletir durante a semana, tudo isso, né? Então, queria deixar um abraço. Daqui a pouco eu vou botar minha mamãe na cama. Tá Se eu bom. sair e não falar adeus, eu já estou falando tchau. E quando ela me Chiquinho. chama, daí eu vou com uma irmã minha lá, né? E aí, Aham. para colocar na cama, tem que ser em duas agora já. Já não dá mais uma só. Então, é um amor compartilhado, né? Sim, sim, é isso aí. Então, Chiquiri, Chiquinho, Diola, chiquinho. beijo. Yamilá, 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 lá, lá. Peraí, querida. Bom, eu vou me ater a alguns fatos aqui. Abaixa o seu som. Não sei, melhorou? Melhorou. Eu vou me ater aqui a algumas falas dele aqui. É, primeiro ele fala que toda pessoa tem importância, a não ser que ela mesma negue o seu próprio valor. Aí depois ele fala que uma pessoa que veio ou não com um problema, e aí a gente pensa assim, né? A gente pensa na pessoa que tem uma deficiência aqui que ele mostrou, né? Mas quem não as tem? Aí eu pergunto para você, toda pessoa tem importância do jeito que ela é, do jeito que ela vem, né? E ela tem o poder de transformar realmente aqui. Tal pessoa terá trazido vida ao ambiente, porque a natureza da força vital é o amor e o serviço incondicional. Então, enquanto você não entender que você está aqui e que você faz parte do todo, e essa consciência é o sagrado, é Deus, a nossa mente que faz a divisão. A nossa mente não é a nossa consciência. E aí, se a gente pensar nisso, a gente tem o poder de criar nossa realidade à medida que a gente sintoniza com a frequência e a vibração que está na nossa volta. E o que reverbera isso, pensamentos, sentimentos e emoções, faz essa. Se pensarmos que somos contas ou cordas de uma coisa, uma vibra sobre a outra, né? E uma influencia sobre a outra. E aí a gente cria uma realidade que pode ser abençoada ou amaldiçoada, né? E aí eu fui mais longe. Se a consciência é Deus e somos parte dela como agentes, ou mensageiros, ou mesmo canais, a nossa mente é que conecta com esse coletivo, você concorda? Com a outra pessoa. A outra pessoa precisa estar receptiva ou não para isso, né? Então, quando a gente fala que a gente tem o poder de abençoar ou amaldiçoar, mas como é que está o recipiente dessa pessoa, né? E aí o nosso entendimento muda essa realidade, na verdade, porque está tudo no campo, né? O que que você quer acessar? Qual a realidade que você quer acessar, né? Daquele ser que veio na sua casa como seu filho, por exemplo, eu tenho uma filha que não enxerga.
E eu me desdobrei para fazer dela um ser humano integrado. E fiz com amor, fiz assim como sei que a Rosane fez, assim como o Dinorá faz com que a mãe dela se sinta bem, assim como o Zeca entregou na cirurgia, assim como Margarete sente que o povo judeu inteiro está em festa e ela também se sentiu em festa, Possível sentindo-se mesmo. parte, sentindo parte dele, né? Então, assim, se a gente pensar nisso que ele está falando aqui, sim, você e eu, como Cristo, pensamos e fazemos, é um ato de consciência, e a consciência é a força da vida. Quem é a força da vida? É a luz infinita, né? Da onde a gente saiu, né? Então, se nós somos imagem e semelhança de uma luz infinita, quem somos nós para fazer essas divisões, essas separações? Quem de nós não tem uma deficiência de alguma coisa? Seja até de um simples olhar. Um jeito de olhar muda tudo. Muda, é o observador que muda tudo, né? Então, assim, eu estou extrapolando mesmo, que é para além disso aqui, além da gente achar que é só isso, é o que que a gente faz com esse ser que a gente julga ser diferente, especial, etc. Será que se a vida é como, se a gente aprende como um espelho, como um ensinamento, e a vida é um espelho, se a gente enxergar de outra forma, a gente já curou o outro, né? A gente já criou uma realidade. Agora, se a gente sempre olhar o mesmo espelho com o mesmo olhar, a coisa continua igual, né? Então, assim, além disso, tem isso também, né? Da gente perceber que a gente pode transcender entre palavras, sentimentos e emoções, a gente pode ir mais além, porque a gente tem o dom de amar como virtude. E o dom de amar é o dom de inocentar o outro, olhar o outro como eu mesmo e perceber que eu não sou nem eu nem o outro, somos um só, somos Deus. Aí fica mais fácil, né? Fica mais belo a história, né? E transformar o nosso ambiente e nossa realidade é um dever que a gente tem todos os dias quando acorda e fala: hoje é um novo dia, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou fazer melhor que ontem, hoje eu vou ser uma pessoa melhor para o outro, né? E vou dar o melhor que eu tenho dentro de mim para o outro, seja servindo uma xícara de chá, né? Me colocando à disposição, me colocando naquele. Sou o mensageiro, sou a flauta, sou o canal, sou eu. É pelos meus olhos que ele vai melhorar, porque é isso que tem dentro de mim, né? Se eu desejo para mim, para eu ter, eu desejo para o outro também, e faço pelo outro. Nossa, aqui cabe muita reflexão, né? É um pedaço de uma fala aqui, né? Fantástica. Então, assim, eu viajei mais ou menos para esse lado, assim, mais. E é isso. Se não for isso, é quase isso. É, essa, todos nós somos, todos nós precisamos de cuidados, todos nós precisamos de cura, todos nós precisamos de atenção, né? E de que as pessoas celebrem os nossos avanços, né? E Mas que nos eu segurem percebo durante que as as nossas pessoas. derrotas, né? Estou falando dos avanços. Sim. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando ele fala que as pessoas com deficiências, né? Tudo bem, não é politicamente correto falar isso, né? Mas foi como ele se sentiu, é a palavra que ele encontrou aqui para dizer sobre essas pessoas que são realmente muito especiais. Porque, embora elas sejam seres humanos como qualquer um de nós, né? Embora elas sejam
seres que nascem, crescem, mas elas são especiais no sentido de ser mais fonte de atenção, sabe? Elas precisam de mais atenção, muito E mais não atenção só de isso, e quem não só enxerga isso, ou de de quem tem. aprendizado, né? Hã? E de aprendizado junto, né? Porque você olha Sim. como é a superação, você tá ali Sim, para ver sabe, né? é O o que eu ia aprendizado, falar, né? né? Cada passo que a Hannah dá, que ela não precisa mais de apoio, é uma vitória para ela e é uma vitória para a gente celebra isso. Cada vez que a sua filha começou, quando começou a aprender braille, sabe, cada vez que ela conseguia entender a palavra, conseguia falar aquilo que ela está lendo, isso era uma vitória para você, entendeu? Coisa que não seria tão grande se ela tivesse visão e pudesse escrever e falar o que ela estava escrevendo. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Essas pessoas, elas são especiais porque elas trazem na família, no meio que elas estão vivendo, a conquista de superar os próprios desafios, né? Acompanhado de toda a sua família ou de todas aquelas pessoas que estão à sua volta, com um maior brilho no olho, ela conseguiu, né? Então, eu acho que essa, essa, essa parte que ele fala das pessoas que, como ele fala aqui, né? Nascido completo e perfeito, né? Mas tudo é perfeito na imperfeição. Tudo bem, mas elas são realmente muito especiais. Não adianta a gente falar que, não é, são, porque elas trazem para a gente que está ali vendo. Eu não estou vivendo do lado da Hannah, mas cada vez que a Marai traz uma novidade a respeito do desenvolvimento dela, eu fico muito feliz. Olha como que é importante para mim, que estou morando aqui no sul de Minas, e para a Hannah, que está lá no Pará, e que cada passo dela me traz muita felicidade, porque olha que legal, né? Então, é porque ela realmente é muito especial, né? Então, é, é isso que eu percebi dentro desse parágrafo. Por isso que eu deixei para Marai, porque ela é uma pessoa, e para você, porque são pessoas que lidam com pessoas que são realmente muito especiais, né? E que vocês podem contribuir mais do que eu, que não tenho essa, essa honra de ter alguém muito especial junto de mim, né? Então, o impacto no ambiente em que elas vivem é muito maior do que eu, quando eu consigo cantar e tocar uma música, né, que eu estou vendo a partitura, estou vendo a letra, tô ali, tenho os meus sentidos e a minha coordenação motora que é capaz de fazer eu tocar, ler e cantar ao mesmo tempo. Isso não é novidade nem para ninguém, né? Porque não só eu, como muitas pessoas fazem o mesmo, né? Então não é uma vitória cada vez que eu canto, que eu toco lá no convento, ele tocou lá no convento, não é. Mas cada passinho que a Hannah dá, cada progresso que a Mariana faz, a gente comemora, né? Porque é diferente os desafios que elas têm que ultrapassar para nós que somos pessoas, como ele fala aqui, completas e perfeitas. Eu também não sou completo, falta um olho, falta, sabe? Então, eu tenho também muitas imperfeições, mas isso não impede de eu ter comigo todos as ferramentas necessárias para eu fazer coisas que todo mundo faz, né?
outras pessoas não conseguem fazer o que todo mundo faz, mas conseguem superar os seus desafios e ser a cada passo comemorado pelas pessoas que estão à volta dela. Né? É isso que ele fala aqui, que eu senti que ele fala aqui nesse parágrafo. Às vezes eu penso assim, né? É, são pessoas que vieram, escolheram vir assim, né? Escolheram vir assim, porque a gente sabe do entendimento disso, que a alma escolhe isso e escolhe o momento, né? De passar por caminhar pela vida, né? Mas é assim, elas nos lembram todos os dias a importância da superação e nos mostram, através do exemplo, muitas coisas, como os sentidos são importantes e a gente não percebe, como fazer é importante, como doar é importante, como a precisar do outro, receber o cuidado é importante, como se humildecer é importante, como confiar é importante no outro. Né? Porque se eu falar para Mariana que isso aqui é uma caneta e ela nunca tiver visto um telefone e uma caneta, ela vai falar que isso aqui é uma caneta, você concorda? Então, eu tenho que confiar no outro, né? Então, assim, como é rico realmente você ter. Eu, por exemplo, vou tomar como o meu caso e a Marai pode falar isso também muito bem. Não é sobre a deficiência, mas é sobre uma união que uma família inteira pode se movimentar para que aquele ser venha a superar, ajudar a superação daquele ser e fazer o melhor conforto, melhor vida, melhor tudo. Uhum. Como uma família inteira se modifica, quantos aprendem através de um, né? Uhum. Exatamente. É isso aí. Margaret, Margaret, Uma Margaret. contribuiçãozinha, Ah, rapidinho, fala aí, Pedro. Mara. Como eu tenho Fala, Maria. outros filhos antes da Hannah, né? Então, assim, todo bebê, ele começa a andar, engatinhar, e isso é muito natural. É bonitinho, é natural. E a gente, às vezes, nem percebe, isso passa rápido. E a Hannah em câmera lenta. Tudo da Hannah em câmera lenta. Então, eu comecei a perceber isso e valorizar isso de uma forma muito mais intensa, muito mais observável, né, nela do que nas meninas. Uhum. E foi natural, foi assim, natural. Então, ele fala disso aqui, né? E essa importância da gente ver, apreciar esse crescimento. E eu só aprendi isso com ela, porque veio em câmera lenta, Uhum. entendeu? E eu consigo perceber cada passinho, cada evolução, e isso sempre é motivo de festa. É Uhum. muito vibrado, é muito festejado. Eu- e isso em cada canto que tem um familiar, e agora com vocês também. Sempre é muito vibrado, é Uhum. festejado isso mesmo. Uhum. E a gente tem isso aqui, né? É relacionado a isso aqui, Uhum. esse comecinho do texto. Aí eu queria só mais deixar mais isso que eu vivi isso, né? Por conta de ter tido filhos antes Uhum. dela, né? Então deu para fazer a comparação. Claro, é verdade. Shakira Marae. Margaret, és tu, querida. Meus amores, lindas. E mas é como o Zeca, nosso querido mestre sábio, diz, a gente fica feliz sabendo dos avanços dos nossos anjinhos, que essas pessoas especiais são anjinhos para todos nós. E a gente fica feliz porque a gente ama vocês. Então, isso reverbera, tudo de bom que acontece com vocês, a gente fica feliz. E não Uhum. adianta, somos uma família, uma pequeníssima comunidade muito forte e com muito amor. Então, tudo tem um significado muito, muito, muito grande. Claro que Uhum. sim. Cada conquista da Yamila ou da Marai
e as filhas dela são grandes conquistas para nós também, né? Tem uma intensidade muito forte toda. Então, contem sempre para que a gente fica muito feliz, minha linda. Sim. E o que eu queria dizer, o que eu queria falar hoje, que eu fiquei muito emocionada, que hoje estava vendo as notícias, que estou sempre antenada, e uma moça deu um depoimento que agora é um desses dias depois da volta dos reféns, que em Israel caiu um dilúvio, uma coisa que não é natural nessa época do ano. Bom, e no deserto Israel, no final das Uhum. contas, e que foi visto no céu, não é ela, de todo mundo, o desenho do tabernáculo, que isso é a arca, né, com as tábuas da lei. Quer Uhum. dizer, tudo bem, nada é comprovado, mas como realmente a gente, sei lá, não sei, quando tem muita fé, como as coisas acontecem, né? Uhum. Realmente são esses pequenos, grandes milagres dos grandes sofrimentos. Isso. E realmente, depois de 2 anos de um sofrimento pavoroso, de inferno que passamos, de ataques constantes, agora em tese que está melhorando a coisa, eu recebi, depois de tantos ataques até pessoais de colegas de trabalho, que eu não fico contando, porque penso vai passar e é um horror o que Uhum. acontece. É, e realmente, depois que os reféns foram devolvidos, eu recebi de dois colegas que não esperava, porque sempre é assim, as coisas vêm de que a gente menos Menos espera. espera. Duas mensagens curtas, mas de um carinho e de uma profundidade que realmente eu acho que é verdade o que está escrito na Torá, né? Uma alma salva o mundo. E é Uhum. verdade, é verdade. Por a vocês, meus amores, que são a minha luz eterna, que isso já estão dentro da minha alma, iluminam tudo. Realmente, é verdade, que poxa, a Torá está certa. Uma única alma salva o mundo, que foi dito depois do campo, que saíram os sobreviventes do campo de concentração. Uma alma só. Então, realmente, para mim, essas foram vocês, eh, duas, porque essas pessoas são realmente inesperadas. Estavam nesses milhões de ataques. Quem não esperava, digo, gente, é verdade. Uma alma salva o mundo, uma luzinha, que diferença que faz. E a partir dali, realmente, agora tudo está bem mais iluminado, bem melhor, Mais as pessoas leve. dançando nas ruas, dia e noite, e uma alegria só. Vamos ver, lá nunca se sabe, as coisas, na tendência é a não durarem, mas enquanto durarem, vamos festejar e realmente alguma coisa além de nós, há uma luz, há uma força, há um Deus, como que quer que seja chamado, há uma, é só se abrir. Realmente, isso eu acho que essa aí é uma das mensagens mais importantes da Cabala e de qualquer filosofia, né? Qualquer espiritualidade, esse abrir. E eu aprendi isso realmente na Cabala. Eu acho que a Cabala tem alguns méritos. Alguns, não muitos para mim, mas eu acho que um dos méritos grandes para mim foi que me ensinou a me abrir e a ser mais sensível e a poder receber mais. Isso eu recebi nas aulas do professor e com vocês, meus amores, também todo domingo. Isso fez uma grande mudança na minha vida. Gratidão, meus amores, gratidão. Querida, Beijo sempre enorme, beijo, beijo. essa, essa fase, né, que nós estamos vivendo está sendo muito luminosa, né, de pensar que houve um cessar-fogo nesse conflito tão demorado e tão doentio, né, e aqui agora nós continuamos orando para que isso permaneça, né, para permanecer, já que nós estamos no ano da permanência, né.
Então, permanecer firmes nas orações, firmes na consciência de que isso pode permanecer, né? Basta a gente vibrar na permanência, né? Vibrar nessa certeza, né? No contentamento, já que você está todo mundo dançando, vamos continuar vibrando nesse contentamento de que isso permanecerá por tempo indeterminado, né? Porque no próximo ano vai ser o ano do compromisso, né? Dos vínculos, né? A gente vai poder firmar mais os nossos vínculos com aquele que é diferente, né? Não apenas aqueles que são iguais a mim, né? Mas muito especialmente aqueles que são diferentes, né? E tentar juntar, né, a permanência ao vínculo, né, e fazer com que isso permaneça por muito, muito tempo. Já pode ser o começo da era de Mashira, né, em que nós seremos os iluminadores deste mundo maravilhoso que nos foi entregue neste tempo, né? É isso. Segundo dizem até o Novo Testamento, chama isto do fim dos tempos, que eu ouço um pastor que eu gosto muito, né, de Porto Rico, e ele fala tudo isto em relação à guerra e tudo, e ele diz que isto se chama o fim dos tempos, e que está tudo no Novo Testamento, e que o que significa o fim dos tempos, e que vai haver a paz entre todos os povos, e que a coisa realmente agora vai mudar. Né? Que isso está tudo escrito até na Bíblia. Vamos É isso aí. acreditar. Os profetas já falaram, o Apocalipse já falou, enfim, é uma, é uma certeza que nós temos. O que a gente não sabe é quando virá, mas a gente sabe que a gente pode fazer esse tempo, chegar no nosso tempo, né? Então, vamos fazer com que isso seja possível, né? Eu só vou complementar aqui um minuto, Pois não. que ele fala assim: você e eu, o Cristo, pensamos e fazemos. É um ato. Tudo que fazemos, né? É um ato de consciência. Então, a gente tem que começar agora com essa autorresponsabilidade, Isso aí. né? Para que perdure, para que permaneça, para que se comprometa, né? Para que se faça, entre aspas, o que já está sendo criado, o que já foi criado, porque já tudo foi Uhum, criado. E a uhum, paz, ela depende de nós, né? isso. Chiquiria lá. Até logo mais. E a mamãe tá bem, dona Agnes? Ela tá congelada, né? Tá. Congelou. Então, um beijo para vocês. Até Beijo, logo amores, mais. beijo, beijo. Bom ouvir de vocês e sempre coisas boas, boas notícias de todos vocês, Querida. meus amores, que alegra os nossos Beijos. corações. Amém, Beijo. amém. Tchau, tchau, gente. Até logo mais. Tchau.